essas referências, a gente vai utilizar essas referências aqui, ó, para poder modelar a mão. Então, como essa referência ela está parcial, ela não está muito completa, na realidade ela é uma referência de desenho, mas eu não tenho aqui, por exemplo, a parte de baixo da mão, a gente vai ter que pegar outras imagens para ver como é que funciona. Como o intuito aqui é simplesmente saber como utilizar imagens e criar uma forma a partir de imagens que a gente tem, ou seja, eu não tenho todas as imagens, tenho só essas, vou ter que usar elas, porque é a única referência que eu tenho. O legal dessa aqui é que pelo menos a parte do dedo, lateralmente, a gente tem, que é muito difícil às vezes até de você achar. Falta a palma da mão, que a gente pode conseguir uma imagem de referência depois. Mas a palma da mão, o volume dela, a questão do contorno dela, não vai ser tão diferente da parte de cima, tá? Que vai ter mais diferente serão os volumes embaixo. Mas isso a gente pode mexer depois. Bom, uma coisa que a gente tem que entender é, se eu vou modelar em 3D, para que eu preciso de duas vistas? Na realidade, você precisa até de mais. Porque ao começar por uma vista, eu posso criar as outras. Tá certo? Outra coisa, como é que eu tenho uma vista de topo da mão e uma vista lateral do dedo, por isso que eu tive que colocar uma de lado e outra de cima. Se eu olhar nas outras viewports, aqui, ó, Alt W, se eu olhar na viewport aqui, ó, Front, que foi onde eu referenciei a minha visão lateral do dedo, e a minha visão topo, eu vou ter as duas imagens. Ah, professor, não está aparecendo. Aperta F3 que aparece. Tá? O F3 ele liga e desliga a textura. Essa grade está me atrapalhando, professor. Então aperta G de grade para tirar a grade. Tá? O G ele tira a grade e deixa a imagem limpinha para você. Bom, então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar e a partir de uma geometria normal, nós vamos criar as partes da mão. Nós vamos começar pela palma da mão, depois a gente vai fazer o dedo. Usando depois, claro, o bom senso, que todos nós temos, nós vamos fazer a modelagem. Tá? Ah, eu não sei modelar nem com biscuit, nem com massinha, nem com purê de batata eu sei fazer escultura. Não importa, aqui a gente vai usar as ferramentas que nós temos para facilitar essa introdução de vocês à modelagem poligonal. Tá? O que a gente tem sempre que lembrar é que quando eu começo a modelar alguma coisa, eu já tenho que pensar na geometria, como é que ela vai ficar depois que eu modelar. Né? Então, a gente não começa o processo do mais para o menos, a gente começa do menos para o mais. Então, quando eu começar a criar essa mão, eu vou pensar assim, que forma geométrica que eu posso utilizar para começar a forma dessa mão? Qual que eu poderia criar para começar a forma dessa mão? Na realidade, você pode usar várias. Né? Você pode usar, por exemplo, começar na realidade com um único polígono e estender o resto. Você pode começar com um plano e depois fazer o volume para depois estender o resto. Ou eu posso começar já com box e depois dividir. Ou eu já posso começar com box e suas divisões. Tá? Então a gente tem que pensar nisso. Vai depender do gosto. Tem gente que gosta, e é tão criterioso na hora de modelar, que gosta de fazer parte por parte. O que, de certa forma, é muito bom, porque você constrói cada pedaço com o maior cuidado do mundo. Né? Muito simples. Juntar é o de menos. É o de menos. Por quê? Porque você pode ajustar a sua geometria, a geometria que já existe, ou ajustar a geometria que existe, a geometria que você está criando agora, faz um attach e pode usar o bridge que a gente viu, ou o target weld para emendar, que é o que a gente vai ver aqui depois nos dedos. Tá? Então, se eu pegasse essa mão aqui e fosse fazer um desenho nela, né? Já assim, falando para vocês mais ou menos, eu poderia dividir ela aqui, ó. Eu tenho o pulso, né? E eu tenho aqui a parte da mão. E quantos dedos eu tenho na mão, galera? 5, né? Beleza. Eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E o quinto ele sai na lateral, que é o polegar, correto? Então já posso fazer um formato mais ou menos assim, ó. Isso seria o quê? Eu posso usar o que para fazer isso? Primeiro que a gente tem que lembrar que a mão ela é tridimensional. Não vai ser uma mãozinha de papel que a gente vai fazer. Então a gente vai fazer uma mão com uma altura. Né? E a gente vai usar o dedo mais ou menos para ter uma referência da altura dessa mão. Tá? Então, o que eu poderia usar para fazer essa forma aí? Exatamente. Então de cara eu já posso usar aqui um box. E vou criar ele aqui na vista topo mesmo. Ah, professor, tapou minha mão. Não preocupa.
Legal que você já vai usar aqui a altura, para ficar mais ou menos na mesma proporção. Tá? E esse box, depois a gente ajusta direitinho. Eu vou colocar ele em cima da minha mão aqui, ó. O que é que eu preciso fazer com ele aqui de cara que eu já vi? Ele tem que ter quantas divisões? 4 assim e 1 e 2 assim, porque eu vou ter o pulso e o dedo saindo daqui. Então quando eu vou lá, depois que eu criei o box, eu vou colocar 1, 2, 3, 4 segmentos nessa direção e 1, 2 nessa aqui. Então eu vou fazer um box desse jeito, ó. Que vai ficar aqui, ó, 4 e 3. 4 segmentos e 3 segmentos. Professor, qual que é a medida exata do seu box aí? Não vou falar. Por quê? A medida vai variar muito. Isso vai depender de como você vai criar. Né? Porque depois a gente vai puxar isso aí de acordo com a figura, então a medida pouco importa. O ideal é que você cubra a mão aí nesse caso. Tá? Nesse ponto aqui, a precisão dos tamanhos dos polígonos não vai fazer diferença agora. Tá bom? 4 por 3 por 1. 4, 3, 1. Vocês criaram ela na box, na topo, né? Claro. A gente vai criar ela aqui, ó. Nessa vista. Tá? E aí a gente vai colocar 4, 3, 1. Então, ó, o que acontece? O Alt X ele vai deixar o objeto transparente, mas tem uma versão do Max chamada 3D Studio Max Design que ela trava essas operações de layer. Então, como é que a gente vai mudar isso? Esse comando chama See Through, enxergar através, tá? E ele é acessado nas propriedades do objeto. A gente habilita e desabilita nas propriedades do objeto. Só que quando o objeto está sendo selecionado por objeto e não por layer. No caso do 3D Studio Max Design, que é uma outra versão do Max, se você pressionar o Alt X, não vai acontecer nada. Então, como é que a gente resolve isso? A gente clica com o botão direito do mouse, em cima do objeto, escolhe Object Properties, são as propriedades do objeto, e aqui, ó, a gente vai ter 3 categorias, Display Properties, Rendering Control e Motion Blur. Todas essas opções no 3D Studio Max Design, que é uma outra versão do Max, elas aqui, ó, estão por layer. Então vai estar escrito aqui assim, by layer, by layer, by layer. Tá vendo? Ó? Vai estar escrito dessa forma. Como é que eu faço então, professor, para mudar isso? Clique em cima do by layer e ele vai virar by object. Ao virar by object, as opções de alteração, né, clicando lá em OK, vão funcionar. Beleza? Aí você aperta Ctrl X. Aí quando eu apertar Alt X, ele vai ficar transparente. Que eu vou tirar as propriedades de layer do objeto e vou colocar as propriedades do próprio objeto. Tá? Ele vai ficar transparente. Por que ele tem que ficar transparente? Porque a gente vai usar uma referência no fundo para poder modelar. Então a gente precisa dessa referência, dessas proporções, desse volume, para poder pegar os pontos do polígono que eu acabei de criar e colocar na proporção correta. Beleza? Bom, então já fiz isso, eu já posso aumentar a minha viewport topo. Ah, professor, eu tenho 3D Studio Max Design, eu vou ter que fazer isso toda vez? Não. Você vai ter que ir lá em Customize, que eu já ensinei para vocês, Custom UI, Default Switcher, mudar para Max Metal Ray, AMI Dark. Né? Que ele vai alterar de Design Vis, que é o padrão do 3D Studio Max Design, para o Max normal. Tá? Então você pode escolher tanto Max normal ou Max Metal Ray. Eu prefiro Metal Ray porque aí já tem a questão do render também toda configurada. Bom, então ó, a mão de vocês já ficou transparente. Outra coisa que pode atrapalhar, gente, é o modo de visualização de render da viewport. Quando você coloca aqui Realistic, ele coloca sombra. Então, para trabalhar com transparência nesse modo, não é legal. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai clicar em Realistic e trocar para Shaded. O Realistic é muito interessante para quando a gente quer apresentar ou para ver como é que a iluminação do objeto ou da cena está ficando. Então, a gente põe o modo Realistic. No mais, para modelar, para criar, eu aconselho vocês a utilizarem o Shaded. Pelo menos nesse início. E se for
Bom, o que eu vou fazer agora? Se eu vou modelar, eu vou transformar isso aqui em quê? Em polígono. Então, eu vou clicar com o botão direito, Convert to Editable Poly. Ao converter para polígono, já vai habilitar para mim aqui as opções de seleção. Bom, então prestem muita atenção como é que a gente vai fazer esse ajuste aqui. Ó. Na vista topo, o que eu vou fazer com ele? Vou clicar aqui nos pontos, primeiro eu vou começar com vértice. Então, ó, para eu pegar esses pontos, eu não posso clicar em cima dele e puxar. Por quê? Eu pego de cima e ele não pega o de baixo. Lembrando que você está trabalhando com um objeto que é tridimensional, que tem volume, ou seja, ele tem pontos nessa extremidade e na extremidade de baixo. Ou seja, quando eu visualizo, professor, por que eu só enxergo um assim? Porque está um exatamente em cima do outro e nós estamos trabalhando com uma viewport ortográfica que não tem distorção de perspectiva, ou seja, ela não tem profundidade, eu não enxergo as coisas em profundidade. Então, o que está num determinado ponto, se o outro está no mesmo ponto, eles vão ficar um em cima do outro. Tá? Então, ela é como se fosse 2D nesse sentido. Então, para eu selecionar o de cima e o de baixo ao mesmo tempo, a gente vai usar o recurso de clicar e arrastar, que aí ele pega tanto em cima quanto embaixo. Então, quando eu fizer assim, ó, aí eu consigo pegar os dois pontos e ajustar no volume da minha mão. Lembrando que cada um desses segmentos é equivalente a um dedo. Então, eu vou ter que ajustar cada uma dessas saídas para os dedos da frente. E essa saída aqui para o dedo polegar. Tá? Então, o ajuste não é só simplesmente ajustar. Vai, professor, mas a gente vai fazer a mão. Eu vou fazer os dedos separados. Por isso que eu vou ajustar só na palma da mão. Tá certo? Então, ó, vou pegar os pontos e ajustar cada saída com um respectivo dedo. Ó. Vou fazer a mesma coisa aqui com esse. Com esse. Vou colocar esse aqui. Se a gente olhar o desenho, ó, ele até mostra que a palma da mão ela tem um arco. Ó. Então, isso aqui tem que ficar como arco também. Então, a gente não vai fazer reto. Tá? Vamos jogar esse aqui para frente. Na verdade, esse aqui eu vou jogar aqui mesmo. Olha lá. De onde vai sair toda a mão. Então, basta pegar os pontos, ó, e tentar ajustar com o desenho. E aí vem a questão do bom senso. Esses aqui ficaram quadradões. Ó. Eu vou deixar assim? Não, eu vou seguir o mesmo desenho que está ali embaixo. Então, ele tem essa mesma curvatura. Os nervos eles se encontram aqui no meio. Tá vendo? Ó, tem uma curvatura aqui da mão. Tem de onde vai sair o meu polegar. Tá? Já tem aqui uma saída para cada dedo. Vou ajustar o desenho. E lembrando sempre de selecionar clicando e arrastando para pegar tanto em cima quanto embaixo. Agora, no meu caso, por exemplo, essa mão está muito gordinha. Tá vendo? Ela está gorda demais. Nós vamos mexer nela já já para alterar essa altura. Ela está gorda demais. Tá? Na verdade, não é que ela está gorda, é que a mão da gente é mais larga na base e mais fina aonde tem a encontro com os dedos, né? Então ela tem uma parte mais fofinha aqui na palma da mão e a gente tem também a parte dos dedos que são mais finas. Então, a princípio, o que a gente vai fazer? Vai deixar essa forma assim. Ó. Então eu já tenho aqui a base da mão. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um dedo. Você fala assim, mas são 5, professor, você vai fazer só um? Só um. Tá? E vou usar para isso esse cara aqui como referência. Então, eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer já criando a partir desse objeto tal, só que como ele está em cima da referência, eu vou querer fazer um objeto separado, etc. A gente já vai pegar esse cara aqui, esconder ele por enquanto para a gente focar no dedo. Tá? Para esconder ele, eu tenho que sair do modo subobjeto, então eu clico em qualquer componente que estiver selecionado, deixo nenhum, ele volta para o modo objeto, olha lá,
sair dele e vou dar um Hide Selection com o botão direito. Então, clico com o botão direito, Hide Selection. Ele vai sumir. Bom, para criar esse dedo, eu vou aqui na vista front, né, que é onde está a referência dele. Vou dar um Alt W nela. E aí a gente já tem aqui a anatomia do dedo já. O cara até explicou, o dedo tem 3 partes, né? Todos os dedos têm 3 partes. Ah, não, mas meu dedão não tem. Tem, só que a base dele fica colada aqui na parte da mão. Então a gente tem que levar isso em consideração também, tá? A diferença é que o dedão, ele fica dentro, né? A parte maior dele fica dentro. De qualquer forma, o polegar, a gente vai criar usando esse mesmo dedo que a gente vai fazer agora. A diferença é que a gente vai tirar uma parte dele para poder modelar o polegar. Para criar, a gente vai ter que criar só esses 3 segmentos aqui, ó, porque essa parte aqui, que já é a parte da mão, ela já foi criada anteriormente naquela base que eu criei. Então, vou começar da mesma forma com um box. Vou criar ele aqui no tamanho do dedo. Tá? Ah, olha lá, ó. Criei ele mais ou menos na mesma largura, né? Só que os segmentos aqui agora estão errados. Por quê? Eu não tenho que ter tanto segmento na altura do dedo, né? Ali tem 4, né? E 1. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que ter 1, 1, quer dizer 1, 3, 1. Por quê? Eu tenho que ter 3 segmentos, que meu dedo ele é dividido em 3 partes, mas eu tenho que ter só um segmento na altura e só um na largura. Por quê? O dedo ele vai encaixar lá na mão. A gente deixou só um segmento para isso também. Então, quando eu pegar meu dedo, que eu vou modelar agora, e encaixar lá naquele ponto, ele vai ter a mesma quantidade de lados que tem no dedo, vai ter lá na mão, na área onde ele vai encaixar. Então, a gente sempre trabalha dessa forma, tá? Quando eu vou criar alguma coisa que vai ser encaixada em outra, a gente tenta sempre igualar esse encaixe, a quantidade de segmentos da cabeça para colar, por exemplo, do pescoço para colar no corpo, tem que ter o mesmo tanto, né? Do pulso para colar no braço, ideal que tenha a mesma quantidade de segmentos também. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou criar um box, mais ou menos do tamanho do dedo, com 1, 3, 1 segmentos, ou seja, um segmento no seu comprimento, 3 segmentos na sua profundidade e um segmento na sua altura. Então, fica 1, 3, 1. Criando ele na vista front para poder ficar aqui já ajustado com a minha imagem. Aí eu volto naquele mesmo esquema, Alt X, para ele ficar transparente. O que eu faço para mexer nele? Converte to Poly, vértice, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar os 3 segmentos e vou ajustar no meu dedo, ó. Object Properties. Então vou fazer isso aqui, ó. Quando eu olhar lá na vista front, não vai ter alteração na vista topo, não vai ter alteração nenhuma. Mas ele já está na posição mais ou menos ali, ou seja, ele já tem aqui, ó, se eu olhar em 3D, eu já tenho mais ou menos um dedo, ó. Olha lá. Quadrado ainda, um dedo de robô. Vamos colocar assim, o dedo a base do dedo do Homem de Ferro. Tá? 1, 3, 1. E vocês vão ajustar ele pela vista front. Box entre 1, 3. Ok, vamos lá? Então presta atenção, gente. Ó, terceira parte aí. O que eu vou fazer aqui agora? Eu já tenho um dedo, mais ou menos. Certo? Vou mostrar todos os objetos agora. Então, sair do modo componente aqui, ó.
para o modo objeto, vou dar botão direito, Unhide All, vai mostrar todo mundo, beleza? Botão direito, Unhide All. Aí ficou os dois, ó. Só que o que acontece? Quando eu olho aqui, eu tenho na perspectiva, vou colocar aqui na perspectiva para a gente ver em 3D. Selecionar aqui Alt X e aqui Alt X. Então eu tenho dois objetos, certo? No qual eu tenho que encaixar esse em cada posição e colocar no tamanho certo. Só que antes de fazer isso, antes de encaixar, eu vou alinhar ele com a face do dedo, tá? Então, para fazer esse alinhamento, eu vou usar uma ferramenta do Max que ajuda bastante. Eu vou alinhar essa face com essa face aqui primeiro, para depois ajustar o resto no indicador. Então, eu vou pegar esse cara e aqui em cima em Align, eu vou clicar, segurar e vou pegar uma opção que se chama Normal Align, que é esse aqui, ó, que tem um quadradinho, uma setinha e uma bolinha, porque tem outro que parece, tem só uma setinha e uma bolinha. Não, esse que tem um quadradinho aqui. O que vai acontecer? Quando eu pegar esse botão, eu vou falar, eu quero alinhar essa face com essa. E aí o Max já vai fazer o alinhamento para mim, tá vendo? Tá? Então, o que eu faço? Eu vou lá no Normal Align, clico, tem que deixar algum objeto selecionado, nesse caso eu tenho que selecionar esse cara, clico lá em Normal Align, clico na face, ou seja, não clico no vértice, não clico no edge, eu clico na face, eu quero alinhar essa face, com essa daqui, ó. Pronto. Ele alinhou para mim. Tá certo? O que eu vou fazer agora? Uma vez que eu já alinhei, eu já tenho um indicador. Mas ele está no tamanho certo? Não sei. Vamos ver? Eu acho que não. Então, ó, já fiz o align aqui, só que tem um detalhe. O dedo, ó, tá maior do que o que está na foto. Mesmo se eu colar aqui, ó, ele continua maior. Então, eu tenho que diminuir o tamanho dele. Tá? Ele tem que ficar proporcional. Ok? Depois é que eu vou entortar. O dedo de ninguém é reto, né? Ninguém tem um dedo extremamente reto. Depois é que eu vou entortar. Tá? Então, ó, o procedimento é, primeiro, alinhar essa face de cá, essa aqui, ó, com essa de cá. Tá? Então, para isso, a gente usa o Normal Align, que está onde? Mais uma vez. Pô, é porque o meu não está aparecendo essa ferramenta, não? Aqui, ó, Normal Align, clico. Aí eu vou lá, clico na face, giro e clico na face que eu quero alinhar. Não preciso marcar nada nessas opções aqui, não. O ângulo está certo, o offset position está certo, dou OK só. Beleza? Então, ó, uma vez que eu já alinhei aqui usando o Normal Align, agora eu tenho que pegar aqui e reduzir o tamanho dele. Tá? E tentar encaixar com a minha vista. Uma vez que ele encaixou aqui, que ficou certinho, o que vocês não tem que preocupar é o seguinte, gente, não precisa preocupar se o dedo está redondo e o seu está quadrado, não, porque a gente está fazendo o que a gente chama de bloco. A gente está preocupando mais com volume e posição do que com a forma propriamente dita. A forma ainda não é o mais importante nesse ponto da modelagem. Tá? Bom, eu tenho 4 dedos. Se eu já tenho um que está pronto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele aqui agora, ó. Você falou que dimensiona o dedo. R, escala. Aí eu vou pegar e fazer uma cópia de cada vez. Eu não faço todas as cópias de uma vez, não. Quer dizer, se você preferir, sim. Mas, por exemplo, eu fiz a cópia desse, o que eu já faço aqui de cara? Cópia, tá, gente? Não pode ser instância, cópia. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou escalonar, verificar do tamanho certo.
vou rotacionar e vou posicionar. Bastante cuidado. Vou copiar, seguro o Shift, arrasto, cópia. Olha para cá primeiro, gente. Não tenta fazer não. Seguro o Shift, copio, cópia, ok. Vou escalonar para ficar mais ou menos no tamanho do dedo. E depois eu rotaciono. E se precisar escalonar novamente, eu mexo de novo na escala. Sempre usando a escala uniforme, tá, gente? Para escalonar por igual. Vou fazer mais uma vez, ó. Seguro o Shift, copio, cópia, ok. Nesse caso aqui eu já vou rotacionar de cara. E depois eu vou escalonar. O dedinho ele é bem menor mesmo. Oi. Tem problema não. Depois a gente vai desligar o plano. O plano é só referência. Então você vai dar Unfreeze All e vai abaixar seu plano. Unfreeze All, pega seu plano de referência e abaixa só no eixo Z. Deixa ele bem abaixo da grade. Depois congela de novo. Então, ó, uma vez que eu fiz isso aqui, certo? Que eu fiz isso aqui, ó. Eu já tenho meus dedos mais ou menos na posição. Não sei se vocês notaram, mas o dedinho, ele é meio curvado. Certo? Eu já vou poder, já vou poder ligar esses dedos aqui. Tá? Agora, e o polegar? E o polegar? Bom, o polegar é um caso à parte. Primeiro porque o polegar, ele não tem a mesma quantidade de dobras, né? Segundo, que ele fica numa posição diferente a dos outros dedos. Ele é opositor aos outros dedos. Ele é um polegar opositor, né? Faz a pinça. Então, ele vai ficar em uma posição quase que oposta aos outros dedos. Não 100%, porque ele não fica aqui embaixo, não é uma garra. Mas ele fica quase que oposta. Então, a gente vai deixar ele de modo que, enquanto o meu dedo está assim, na horizontal, o polegar vai ficar um pouquinho mais que 90 graus virado. Por quê? Porque ele vai ficar de lado para quando a gente colocar o esqueleto nele, a gente poder fazer a pinça. Bom, mas o polegar é diferente dos outros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo dedo? Sim. Você pode fazer uma cópia. A diferença que a gente vai fazer aqui no polegar são duas coisas. Primeiro, é que a gente não precisa de uma das divisões. Então, eu posso pegar uma parte do polegar, ó. Por exemplo, eu vou pegar aqui... Posso pegar a parte de trás aqui mesmo, que vai ficar mais fácil, e deletar ela. Ele vai ter só duas partes. A outra parte dele vai estar ligada aqui, tá? Então, essa é a primeira coisa. Eu vou selecionar as faces. Vou pegar aqui a parte de trás do polegar. Vou deletá-las. Segundo, o polegar ele é bem maior em questão de proporção que os outros dedos. Se você pegar a ponta do polegar e a unha, ela dá uma vez e alguma coisa em relação aos outros dedos. Né? Então, eu vou aumentar o tamanho dele. Opa, sai aqui do subobjeto. Vou aumentar o tamanho dele e vou girá-lo. Agora tem um problema. Na hora de girar aqui, ó, vai ficar meio confuso. Por quê? O padrão de rotação que está na tela aqui, não sei se vocês vão conseguir ler, espero que sim. O padrão de rotação básico do Max é esse aqui, ó. View. O que é isso? Ele vai rotacionar, escalonar e posicionar os objetos de acordo com o eixo
da vista, que é esse que está aqui. Ó. Então, se eu olho o meu eixo de rotação, ó, que está ali, o x e o y estão iguais. Só que esse polegar, eu tenho que girar ele em seu próprio eixo. Né? Então, eu não posso usar o eixo da vista, porque o eixo da vista ele está inclinado em relação ao eixo da vista. Então, quando eu girar aqui, ó, vai ficar todo doido. Aí eu vou ter um trabalhão para poder girar esse polegar e colocar ele na posição que eu quero. Então, a gente tem um macete aqui que é o seguinte. Eu posso fazer o objeto girar em seu próprio eixo, clicando aqui em local. Em vez de view, que é o que está aqui, eu coloco local. E aí, ó, eu vou ter os eixos do objeto. Então, fica mais fácil de eu girar ele. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Isso aqui vai servir para tudo, tá, gente? Eu vou vir aqui, ó, onde estava view. Primeiro eu vou apertar rotação, que é o E. Depois eu vou clicar aqui onde está escrito view e vou colocar local. View, eu vou trocar para local. Aí o eixo vai ficar alinhado com o objeto. Ó. Aí se eu girar em X, ele está girando o objeto em X. Se eu girar em Y, ele está girando o objeto em Y. Se eu girar em Z, ele está girando o objeto em Z. Então fica mais fácil de eu posicionar, tá? E saber se esse cara está realmente na posição correta. Aí, o que eu posso fazer depois? Ajustar, porque o dedão, ó, a posição da junta dele é diferente, né? Ele fica, quando a gente abre ele, o dedão ele inclina para trás, ele é diferente dos outros. A posição relaxada dos outros dedos é para baixo. Se você ficar com sua mão muito tempo parada, a tendência dos dedos ela é fazer o quê? Ele fechar, correto? O polegar, mesmo fechando, a ponta dele ainda fica reta. Nessa posição aberta, os outros dedos, eles não ficam, a gente não faz assim ligeiramente, completamente esticado. Então a gente deixa ele reto, mas o polegar, a tendência da ponta dele é abrir mais do que o normal. E na foto aqui, ó, nessa referência, pode notar que está mais ou menos assim. Então eu vou ajustar, ó, com a foto, vou colocar aqui a junta. Tá vendo a junta aqui onde está a ponta do dedo? Ó? A ponta do dedo está aqui, a ponta do osso está aqui. Então eu vou colocar exatamente ali. E aqui, ó, eu vou colocar na junta. Ó, nesse caso aqui está acontecendo um probleminha, Desley até falou dele também acontecendo a mesma coisa. Está vendo que o plano aqui, ó, está cobrindo o resto dos meus dedos? A gente fazer isso, ó, para mudar isso aqui é só dar um Unfreeze All. Pega o plano e desce ele. Não tem problema descer só no Z, não. Porque quando você voltar aqui, ó, a referência continua na mesma posição. Como é uma vista ortográfica, ele não vai diminuir de tamanho. Tá? Então eu posso descer ele no Z. E depois dar um freeze de novo, nos dois planos. Próximo passo. Já tenho o dedão, tá aqui, copiei também, já tenho os outros dedos. Então, tem um detalhe aqui, no meu caso, né? Pode ser, não pode ser o caso, talvez não seja o caso de vocês. Mas, se eu olhar bem, essa mão está meio gorda para poder receber meus dedos. A gente, sim, tem, a mão é um pouco maior do que mais grossa do que os dedos, principalmente na sua base. Mas, na relação em que você encosta nos dedos, ela fica mais fina. Né? Então, ela seria um pouco que em formato de cunha, né? Isso a gente pode fazer, gente, aqui de cara, pegando essas 4 porções aqui de face, ó, e levantando elas, que aí eu já vou formar mais ou menos o que seria a palma da mão, tá vendo? Nem tanto, porque a palma da mão nem é tão gordinha, né? Mas já seria mais ou menos isso. Então, eu vou levantar essas quatro faces aqui e, de repente,
no meu caso, até espremer um pouquinho aqui também, ó, para ele ficar achatado. Então, o que eu fiz? Eu peguei nessa ponta aqui, ó, vou dar um isolate selection aqui. Eu fiz isso com a minha mão, ó. Espremi aqui, subi essas quatro faces aqui. 1, 2, 3, 4. Subi elas. Para ficar mais ou menos a mesma espessura do dedo. E essas aqui eu desci um pouquinho. Tá? Então, desse jeito, ó, ficou mais proporcional aos meus dedos. Ó, como eu não estou precisando mais desse plano aqui, galera, porque eu já fiz o dedo, não estou precisando dele por enquanto. Eu vou dar um freeze all e vou mandar esse cara aqui para aquele lugar. Tá? Deixa só a parte de cima ali. Então, olha lá, aí eu já consigo enxergar minha mão. Agora, tem um detalhe. Eu vou precisar de mais segmentos. Sim, nós vamos precisar de mais segmentos, mas a gente não vai fazer isso agora. Primeiro eu tenho que ajustar meu dedão. Então, para ajustar o dedão, eu volto para a vista topo. Lembrando, eu vou pegar aqui e mudar minha coordenada, que eu vou ter que girar esse dedo. Vou apertar E. Eu vou mudar minha coordenada aqui para local. Vou deitar o dedo. Barra de espaço. Vê se tem um cadeado ligado aí. Então, ó, girei. Vou colocar ele mais ou menos aqui. Vou apertar 1, que é o vértice. Alt X. Opa. Alt X. Alt X para poder eu ajustar meu dedão agora com a referência. Dedão não, polegar. Você vai tirar essa parte? Vou. Vou deletar essa parte aqui. Opa! Deletar essa parte aqui. Se sobrar, deleta de novo. Só verificar aqui se deletou tudo. E é claro, o dedão ele não fica cá embaixo, né? Ele fica mais para cima. Então, na perspectiva mesmo, ó, ou na lateral, eu vou deixar ele mais ou menos na mesma altura. Agora, olha só de lado aqui como é que ele está fininho. Meio fino, né? O dedão um pouco mais largo, né? Afinal, ele não chama dedão à toa, né? Ele é um dedo grandão. Então, o que eu vou fazer com ele? Eu tenho duas opções. Eu posso escalonar ele só na largura, em Y. Ou eu posso também pegar os vértices, ó, e alargar ele. Então, deixei o dedão mais largo. Os dedos da minha mão também estão fazendo nada. Beleza, já posicionei os dedos, já ajustei mais ou menos os dedos nas posições que eles têm que ficar, já tenho a mão mais ou menos ajustada. Nós vamos juntar essa bagaça toda agora para poder criar as ligações. Então, como é que eu vou fazer isso? A mão, vou selecionar aqui a parte da palma da mão. Vou clicar no botão Atache e clicar. Agora, antes de clicar, não, pode clicar. Cliquem nos outros elementos que são os dedos. Ok? Se precisar ajustar depois que fez o atache, não tem problema.
não tem problema. Como, por exemplo, tá vendo meu dedinho? Está muito embaixo? Ele tinha que estar mais em cima. Ou não. Mas, se ele estiver muito embaixo ou na posição, eu venho aqui, ó, elemento, e enquanto eu não grudar ele, ó, eu posso mexer. E agora? Atachei. Tá? Se precisar fazer algum ajuste, faz o ajuste usando elemento. Lembrando que a mão também tem o seguinte, se você olhar ela de frente, assim, ó, você vai ver que esse dedo, ó, ele é mais alto que os outros. Ela também tem essa curvatura, então você pode fazer isso. Ela de frente é assim também, ó. Você vai ver que o dedinho, ele fica na posição mais baixa que os outros. Mas isso aqui agora é irrelevante. O que a gente tem que fazer é ligar esses pontos. Para ligar aqui vai ser muito simples, tá, galera? O que eu vou fazer? Face, Polygon. Seleciono. Vou começar com o dedinho. Seleciono o dedinho. Presta atenção. Seleciono o dedinho. Seguro o Ctrl. Seleciona a parte da mão onde você vai ligar. Olha ali. Vendo? Duas faces. Ok? Vai lá em Polygon, Bridge. E aí em Bridge você vai colocar aqui um segmento e mais nada. Não precisa mexer em mais nada. Não mexe em rotação, não mexe em nada. Só faz a ligação. Aí aqui você já pode dar até o sinal de mais. Seleciona esse, Ctrl, seleciona esse, ele já vai fazer ligação. Mais. Seleciona esse, tá vendo? Mais, seleciona esse, pronto. E por que o dedão a gente não vai fazer desse jeito? Porque se você olhar, primeira coisa, o dedão está sem face, é um buraco. E aqui é uma face. Aí você tem duas opções. Ou você faz um buraco aqui e liga, em vez de face, liga por borda, usando o mesmo camarada Bridge. Ou se está sem face, eu posso colocar. Como? Pego borda, seleciono o buraco, e vem aqui, ó, Cap Poly. Aí eu posso voltar lá em face, selecionar as duas e dar o Bridge. Tenho as duas opções. Tá certo? Seleciona a borda da Cap Poly. Borda. Seleciona a borda. Cap Poly. Aí ele volta a ter face. Então, gente, quando vocês tiverem um buraco aí, quiserem tapar esse buraco, por exemplo, ó, tem um buraco na minha mão, sem querer, estava lá, fazendo a minha mão, tomando uma cerveja, deixei a cerveja cair, mexi, e quando eu vi, eu tinha feito um buraco nela. Como que eu vou fazer para tapar esse buraco? Border, seleciona a sua border, e clica em Cap Poly. Ah, professor, mas aí está faltando ligar aqui agora. Bom, vocês já aprenderam a fazer isso, né? Alt C do Cut, liga o ponto a ponto. Ou, né? Tem vários aí, tem quem edite também, um que chama Paint Connect. Com o Ctrl, o Paint Connect ele liga vértice a vértice. Então, ó, vamos ligar aqui, Bridge.
Pronto. Você deu a parte? Agora, é claro, como eu já tenho mais segmentos aqui, a gente vai fazer outros ajustes, tá, gente? Mas primeiro liguem aí os dedos na mão usando o bridge. Soltou. Quando a gente chega nesse ponto aqui, a gente já tem uma estrutura de caixa até interessante, né? Se você quisesse fazer, de repente, sei lá, uma mão de boneco, ou na realidade, até alguns LODs, que é o Level of Detail de alguns jogos, a mão é muito menos elaborada do que isso aqui, tá? Vamos voltar aqui na vista topo, que é a única referência que eu tenho agora, porque eu já tinha acertado o dedo antes. Eu vou fazer os últimos ajustes aqui usando o Alt X, tá? Então, o primeiro deles é, nas bordas, eu vou tentar agora fazer essa interseção entre os dedos. Essa película digital que tem aqui, ó, entre os dedos. Esse resquício que nós temos de pele aqui, ó. Tá? Para fazer isso, eu vou usar meu vértice e vou arredondar essa parte aqui entre os dedos. No caso do meu dedinho, por exemplo, eu já vou aproveitar aqui, ó, e já vou entortar ele, igual está na imagem. Lembrando, ó, sempre selecionando os dois pontos, tá, gente? Sempre selecionando os dois pontos. Então, eu vou fazer esses ajustes aqui, tá? Aqui é a mesma coisa. Só que falta segmento ainda. Você pode notar que a gente tenta ajustar, a gente põe de um lado, mas falta ainda segmentos para eu poder fazer mais perfeito, com mais exatidão, com mais precisão. Então, nesse ponto que está aqui agora, eu vou usar um macete que é o seguinte. Eu já tenho o mínimo de segmentos possíveis para fazer uma mão. A mão com o menor número possível de segmentos. Claro, eu poderia ainda pegar esse aqui, ó, e diminuir mais ainda. Depois eu poderia ter ligado direto em vez de ter usado o bridge, né? Poderia, mas não fiz. O que eu poderia fazer aqui também, de repente ficaria interessante, é talvez mexer um pouco no meu dedão, no meu polegar, da seguinte forma. Já abaixar ele um pouco, ó, e girar ele para dentro, só que para dentro. Só que aí ele ia ficar um pouco diferente da referência, e isso pode confundir vocês agora, nesse exato momento. Mas eu poderia fazer isso também, tá? Eu poderia pegar aqui, ó, vou jogar o meu polegar um pouquinho para baixo. Já ia ficar mais ou menos no formato de garra. Mas, como ainda não acertei nada, então talvez isso não seja necessário agora. Vou deixar reto mesmo, porque o próximo passo aqui é um pequeno macete que eu vou fazer, que é acrescentar divisões usando a regra de 2 lá do 3D, que é, para cada face, eu vou dividir em 4. E esses 4, ao eu dividir, ele vai criar também um arredondamento proporcional a essas faces. Dessa forma, eu vou ganhar segmentos no lugar onde eu preciso, e alguns não, aí eu posso tirar. Mas eu já também vou ter um arredondamento de toda a superfície. Isso eu posso fazer com... Tem gente que prefere fazer isso na mão e depois ir arredondando. Eu acho que é mais rápido fazer do jeito que eu vou fazer aqui agora. Que é vindo aqui no modificador, nos modificadores, e aplicar o modificador Turbo Smooth. Ele vai fazer isso aqui com a minha mão.
Só que ele criou segmentos que não precisavam ter sido criados. Então, eu vou ter que tirar, do mesmo jeito que ele também eu vou ter que acrescentar volume em algumas áreas. Certo? Mas só de ter feito o Turbo Smooth, eu já tenho um formato, ó, mais próximo da mão real. Tá? Preciso agora mexer nos volumes. Bom, mas quando eu apliquei o Turbo Smooth, o que aconteceu? De cara, ele acrescentou o modificador e o Editable Poly está embaixo. Então, se eu precisar mexer nisso, não vai dar. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou converter novamente para polígono. Tá? Aí eu posso fazer de duas formas. Eu venho aqui, seleciono o objeto, vou aqui na minha barra de modelagem e marco essa opção aqui, ó, Collapse Stack. O que ele vai fazer? Vai pegar tudo que está lá na minha Modifier Stack. Isso aqui, para quem não sabe, ó, chama Modifier Stack, né? Que é a pilha de modificadores. Ou eu também posso vir aqui de cara e converter para Poly, de novo, ou com o botão direito, Convert to Editable Poly. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai juntar esse Turbo Smooth com o meu Edit Poly, com o meu Editable Poly. Só que tem um detalhe. Fez isso, já era. Você não volta naquela mãozinha mais. Então o que a gente faz antes de fazer isso? Salva. Na realidade, vocês deviam estar salvando desde o início. Ou seja, cada procedimento que você faz de alteração muito drástica no seu modelo, na sua cena, o ideal é que você salve as etapas. Ah, mas você falou que o Max salva de 3 em 3. Exatamente, de 3 em 3. Então ele vai substituindo sempre o último. Ele vai sempre substituindo. Ele terminou de salvar, salvou 1, salvou 2, salvou 3, ele volta lá e salva em cima do primeiro. Depois salva em cima do segundo, depois em cima do terceiro. Ele vai fazendo esse ciclo. Então ele não mantém esse histórico para você. Você tem que criar esse histórico, tá? Então nesse caso aqui eu já vou salvar a mão 03. E agora eu vou converter. Aí eu posso agora chegar aqui, ó, Convert to Editable Poly. E aí ele vai ficar redondinho desse jeito aqui, ó. Turbo Smooth.